Bom dia para o nosso bom Deus, bom dia para todos nós, bom dia para toda a equipe espiritual que se faz presente, para todos os encarnados e desencarnados que estão neste momento conosco, fazendo parte deste banquete matinal, que é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos procurar, meus amigos, uma posição agradável, seja deitado, sentado, mas que a gente possa relaxar o corpo físico, serenar a nossa mente, visualizar a imagem do Cristo e que a presença de Deus ilumine a nossa manhã, trazendo paz, amor, esperança a cada instante do nosso dia. Que Deus nos ajude e que nunca nos falte fé para acreditar que Deus está preparando surpresas maravilhosas para vivermos hoje. Vamos ter fé, vamos acreditar em tudo isso. Então, inspirando e respirando profundamente, vamos conversar com Jesus. Começando pela nossa mensagem de otimismo, do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. A de hoje é a de número 94. Ela diz o seguinte: evite o mal e o negativismo, para não atrair consequências ruins. Se você viu ou ouviu algo maléfico ou desastroso, não seja você quem vai passá-lo adiante. Leve aos outros apenas o que seja agradável. Dê paz, traga incentivo, impulsione para a frente e proporcione melhorias. Examine cada coisa, cada fato, cada notícia, com sabedoria, bondade e otimismo. E separe o joio do trigo. Tudo que observar ou agir, faça-o sob o imperativo dos seus valores pessoais, sem perder tempo com mesquinharias e maldades. Conserve sempre firme a esperança. Filtre o mal, defenda a paz e será feliz. Que linda mensagem! É isso aí, meus amigos. Que Deus nos dê sabedoria para que a gente saiba filtrar tudo que nos chega hoje. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item é o 14. Desprendimento dos bens terrenos. É uma mensagem de um amigo espiritual, Lacordaire. Uma psicografia que foi deixada no ano de 1863, lá em Constantina, na Argélia. Este item é extenso, meus amigos. Então vamos tentar fazer um resumo dele. Aqueles que têm o Evangelho, por favor, leiam com calma. Lacordaire começa dizendo o seguinte: venham, meus amigos, trazer o meu auxílio para ajudá-los a caminhar corajosamente na via do aperfeiçoamento em que entraram. Somos devedores um dos outros, e somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os homens é que esse melhoramento será possível. O apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao adiantamento moral e espiritual do homem.
pelo desejo de possuírem esses bens, destroem seus sentimentos de afetividade e colocam suas energias inteiramente na conquista das coisas materiais. Sejam sinceros. A riqueza proporciona uma felicidade sem problemas? Quando os cofres estão cheios, não existe sempre um vazio no coração? Será que no fundo desta cesta de flores não existe sempre um réptil escondido? Deus aprova e considera muito justa a satisfação sentida pelo homem que, através de um trabalho honrado e constante, consegue sua fortuna. Porém, dessa satisfação, há um apego que absorva todos os outros sentimentos e provoca a frieza no coração. Existe uma distância tão grande quanto a que separa a mesquinhez do esbanjamento, dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar, sem orgulho, para que o pobre receba sem humilhação. Quer a riqueza tenha vindo de família, quer tenha sido adquirida pelo trabalho, existe uma coisa que não devem esquecer nunca. Tudo que vem de Deus retorna a Deus. Nada na terra pertence aos homens, nem mesmo o corpo que usam. A morte os liberta do corpo, como de todos os bens materiais. Considerem-se como aqueles a quem foi confiado um depósito. Por isso, não são proprietários, não se enganem. Deus emprestou a vocês e devem lhe restituir. Pois Ele empresta sob a condição de que, pelo menos, o supérfluo reverta em favor daqueles que não têm o necessário. Os bens que Deus confia aos homens despertam uma ardente e louca ambição em seus corações. Ao se apegarem loucamente a uma riqueza tão perecível e passageira quanto o corpo que utilizam, esquecem que um dia terão que prestar contas ao Senhor do que lhes emprestou. É em vão que na terra procurem se iludir, chamando de virtude o que frequentemente não passa de egoísmo. O que chamo de economia e previdência não passa de ambição e pandurismo. O que chamo de generosidade não passa de esbanjamento em favor próprio. Quando um homem acumula bens pelo suor do seu trabalho, ouvimos dizer frequentemente: quando o dinheiro é ganho com esforço, sabemos lhe dar o valor. Nada pode ser mais verdadeiro. Se esse homem, que diz conhecer o valor do dinheiro, fizer a caridade segundo suas possibilidades, terá um mérito muito maior do que aquele que já nasceu rico e desconhece as dificuldades, as difíceis fadigas do trabalho. Porém, se esse homem que recorda do esforço e do sofrimento que passou para adquirir sua fortuna, se tornar egoísta, insensível para com os pobres, será bem mais culpado do que aquele que já nasceu rico. Porque, quanto mais cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, mais deve se empenhar em ajudar os outros.
Infelizmente, o homem de posses sempre carrega consigo um outro sentimento, tão forte quanto o apego à riqueza. É o sentimento do orgulho. O desprendimento dos bens terrenos consiste em dar à riqueza o seu verdadeiro valor, em utilizá-la em favor dos outros, e não somente em benefício próprio. É não sacrificar por ela os interesses da vida futura. Sejam, antes de tudo, submissos. Tenham fé naquele que, assim como deu e tirou, pode devolver. O Senhor não solicita a ninguém para que se desfaça daquilo que possui e se torne mendigo voluntário, porque nesse caso, essa pessoa seria uma carga a mais para a sociedade. Agir desse modo é compreender mal o ensinamento do desprendimento dos bens terrenos. É antes outro tipo de egoísmo, pois essa pessoa estará fugindo à responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre os homens, sobre os ombros de quem a possui. Aprendam a se contentar com pouco. Se forem pobres, não invejem os ricos, pois a riqueza não é necessária para a felicidade. Se forem ricos, não esqueçam que seus bens lhe foram confiados e que terão que justificar o emprego que fizeram deles, como quem presta contas sobre o empréstimo recebido. Que assim seja. Lacordaire, Constantina, 1863. Então, meus amigos, estamos aqui com uma passagem de muita reflexão. Nós estamos aqui neste mundo, todos nós sabemos, para evoluirmos juntos, encarnados e desencarnados, uns ajudando aos outros. E como ainda somos espíritos devedores, nós precisamos dessa união fraterna entre os dois mundos para que esse melhoramento aconteça. Assim nos ensina nosso amigo Lacordaire. Então, o sentimento de posse, seja ele por bens materiais, por pessoas ou por coisas, ainda é muito grande dentro de nós. E precisamos urgente começar a nossa reforma íntima, porque só assim nós seguiremos na senda do progresso moral e espiritual. Então, tudo que temos, como disse aqui o nosso amigo e o próprio Jesus, tudo que temos pertence a Deus. Nós somos apenas administradores dos bens que Deus nos concedeu. Todos os nossos bens materiais são temporários. Por isso que Jesus nos ensina que devemos nos desapegar-nos dos bens materiais, das pessoas, das coisas. Mas isso não significa, meus amigos, que nós devemos desprezar ou jogar fora aquilo que nós conquistamos com dignidade, com nosso suor, com muita honestidade. O que nós devemos compreender é que devemos usufruir daquilo que Deus nos deu com sabedoria. E se nós temos um pouquinho a mais, vamos ajudar aqueles que nada têm. E vamos pedir a Deus que nos ajude, dando-nos muita sabedoria,
força para vencermos esses males que ainda estão dentro de nós, que é o orgulho, o egoísmo, a ambição, os ciúmes. O ser humano se preocupa mais com o ter coisas, do que com o ser. Ser bom, misericordioso, benevolente. E nós precisamos dessas virtudes, porque estas virtudes ninguém tira. Nós retornamos para o mundo espiritual levando elas. Os bens materiais, o nosso corpo, tudo é passageiro, tudo fica. Então precisamos de muita força, muita fé, muita submissão para vencermos. Não é fácil, mas também não é difícil. Estamos aqui de passagem. Nós somos espíritos vivendo num corpo físico. E a nossa alma ela é eterna. O nosso espírito é eterno. Vamos pedir nesse momento a Jesus que nos ajude. E formando uma corrente, vamos nos dar as mãos, visualizando isso, formando um círculo ao redor do nosso planeta Terra, para que a gente possa receber as bênçãos de Deus, sentir no nosso íntimo a sua presença, porque Deus está dentro de cada um de nós, e nós, cada um, do seu jeito, é que vai buscá-lo. Que Jesus nos ajude. Ajude aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que se encontram nos leitos de hospitais, doentes, aqueles que estão doentes em casa, passando por aflições, aqueles que estão passando por problemas financeiros, emocionais. Que Jesus tenha misericórdia. Pedimos também misericórdia, piedade, por todos aqueles que estão lá vivendo na guerra. Que Deus, em sua sabedoria e justiça, possa neste momento tocar no coração de cada um deles, principalmente os nossos governantes. Vamos vibrar pelo nosso país, o Brasil, que está passando por esta crise. Que Deus nos abençoe. A reflexão final de hoje, ela diz o seguinte: a paz que vos dou, o mundo não pode vos dar. Porque nada neste mundo pode serenar completamente os vossos corações, que andam aflitos, correndo atrás de castelos, e vós mesmos, conscientes e sabedores da verdade, continuais a fazê-los nas areias e pântanos da vida, onde vêm as ondas e os derrubam. Sabeis que toda riqueza, construções e todo tipo de tesouros humanos passará, depois de suas vidas, a outras pessoas que não irão valorizar o teu esforço, nem ao menos farão o reconhecimento dos teus princípios. Ficarão com o que deixarás. Se quiseres encontrar a paz, agora e depois, buscai os ensinamentos do Mestre Jesus, que fez sua obra de amor e seu legado
com apenas uma túnica. Não construiu templos, pregou nos montes, nas praias, nas praças, na natureza, e sequer considerou alguém ou algo como seu. Pois sua sabedoria e divindade sabia que apenas o amor e a paz estava sempre na ausência da preocupação futura, com qualquer tipo de apego, pois partindo deste passeio sobre a terra, a vida continua, apenas com as conquistas do ser verdadeiro, que é o nosso espírito. E o tesouro maior são os sentimentos de amor, partilha, paz e vida, sem olhar para as coisas do passado ou deixadas na terra, com a frustração ou mágoa de não as poder levar, e ainda pior, vê-las em meio a brigas entre seus descendentes, criando desafetos. Isto quando não forem usadas para praticar o que vós não desejavas. Portanto, se ame e ame, mas deixe que Deus ensine a cada um encontrar o seu caminho de paz. Pois se o fizeres a ti, já irás cumprir com teu espírito. Cada ser tem o seu caminho e seus aprendizados. Ninguém pode tirar a tua paz se você não permitir, pois ela só pode ser construída por nós. Viva leve, aproveite a natureza, aproveite seus momentos, as boas coisas e as boas pessoas que vêm à sua vida. As demais vêm e passam, trazem as lições e partem. As boas ficam com suas escolhas e permissões, assim como as contrárias. Com as virtudes me encanto, com os erros eu aprendo e me corrijo. Que Deus nos dê um dia com muita sabedoria. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.